7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma quantidade de servos tão grande que o texto bíblico nem se dá ao trabalho de contar. Diz apenas que eram muitíssimos. Estamos falando do homem mais rico de todo o Oriente. Não de uma cidade, não de uma região, de todo o Oriente. Jó 1:3. É direto. Este homem era o maior de todos os filhos do Oriente. Mas o que isso significava na prática? Como era acordar sendo Jó? O que ele via da porta da sua tenda? Quantas pessoas dependiam dele para comer? E mais importante, como é que um homem com tudo isso acaba sentado num monte de cinzas, raspando a própria pele com um caco de cerâmica? A resposta começa muito antes da tragédia. Começa no dia a dia de um império pessoal que a maioria de nós não consegue nem imaginar. Para entender a vida de Jó, você precisa primeiro entender onde ele vivia. A Bíblia diz que Jó era da terra de Uz. E Uz não era um lugar qualquer. A maioria dos estudiosos situa Uz numa região que hoje corresponderia ao norte da Arábia, possivelmente entre o sul da Jordânia e o noroeste da Arábia Saudita. Uma área que na antiguidade ficava a leste de Israel, entre o deserto da Síria e as rotas comerciais que ligavam a Mesopotâmia ao Egito. Outros apontam para Edom, a terra dos descendentes de Esaú, com base em Lamentações, que menciona Uz e Edom juntos. De qualquer forma, estamos falando de uma paisagem semiárida. Colinas rochosas cobertas de arbustos baixos, vales amplos onde o capim crescia na estação das chuvas e planícies que se estendiam até o horizonte. De dia, o sol batia nas pedras calcárias com uma intensidade que fazia o ar tremer acima do solo. De noite, a temperatura despencava e o céu se abria num manto de estrelas tão denso que parecia sólido. Nesse cenário, Jó não era apenas rico. Ele era o que os antigos chamariam de um príncipe tribal, um patriarca cuja influência se estendia por quilômetros em todas as direções. E quando a Bíblia lista a riqueza dele, ela está usando a linguagem econômica da época. 7.000 ovelhas não é um número jogado. É uma operação logística absurda. Cada ovelha precisa de cerca de 4 litros de água por dia. 7.000 ovelhas são 28.000 litros de água diários. Só para as ovelhas. Agora adicione 3.000 camelos, que bebem entre 100 e 150 litros de uma vez, quando chegam a um poço. Adicione 500 juntas de bois, ou seja, 1.000 bois, mais 500 jumentas. Estamos falando de dezenas de milhares de litros de água por dia para manter esses animais vivos. Isso exigia poços, cisternas, fontes naturais. Jó não controlava apenas animais, ele controlava a água. E no Antigo Oriente, quem controlava na água, controlava a vida. Pense no tamanho da operação. 7.000 ovelhas precisam de pasto. Na região semiárida de Uz, cada ovelha precisa de algo entre 2 e 4 hectares de terra para pastar ao longo do ano, porque a vegetação é esparsa e cresce devagar. Isso significa que o rebanho de Jó exigia algo entre 14.000 e 28.000 hectares de terra de pastoreio, uma área equivalente a uma cidade média inteira. E essas ovelhas não ficavam todas juntas. Seria impossível. Elas eram divididas em rebanhos menores, cada um com seu pastor, cada um numa região diferente, movendo-se conforme a estação, buscando pasto fresco e fontes de água. Os 3.000 camelos tinham outra função. Camelos no Antigo Oriente eram o equivalente a uma frota de caminhões de carga, combinada com uma rede de transporte interestadual. Cada camelo carregava entre 150 e 250 quilos de mercadoria e podia percorrer 40 quilômetros por dia no deserto sem precisar de água por uma semana. 3.000 camelos significava que Jó tinha capacidade de mover até 600 toneladas de mercadoria de uma vez. Isso é logística de nível estatal. Muito provavelmente, esses camelos operavam em caravanas comerciais que cruzavam as rotas entre a Mesopotâmia, o Egito e a Arábia.
transportando especiarias, incenso, mirra, tecidos, metais. Cada viagem gerava uma fortuna. As 500 juntas de bois revelam outro detalhe fundamental. Junta de bois é um par atrelado. São 1000 bois no total. E bois eram usados para arar a terra. 500 juntas arando ao mesmo tempo significava que Jó cultivava uma quantidade enorme de terras agrícolas. Ele não era apenas um criador de animais, era um produtor de grãos em escala industrial para a época. Cevada, trigo, possivelmente lentilhas e grão de bico. Essas plantações alimentavam não só sua família e seus servos, mas provavelmente abasteciam mercados regionais. As 500 jumentas tinham uma função mais específica. Jumentas no Antigo Oriente eram valorizadas pelo leite, considerado medicinal e nutritivo, e pelo transporte leve em terrenos acidentados, onde camelos não conseguiam passar. Eram os veículos utilitários, os jipes da operação. Agora junte tudo. Milhares de animais, centenas de pastores, operações de transporte de longa distância, campos agrícolas, poços, cisternas, armazéns, rotas comerciais. Jó não era apenas um homem rico. Ele era o CEO de um conglomerado que empregava possivelmente centenas, talvez milhares de pessoas. E cada uma dessas pessoas, com suas famílias, dependia dele. Se você acredita que o plano de Deus para uma pessoa pode se manifestar em abundância antes de se manifestar em provação, comente. Deus é soberano. E aqui entra um detalhe que o texto bíblico menciona quase de passagem, mas que muda completamente a imagem que temos de Jó. A Bíblia diz que ele era o maior de todos os filhos do Oriente. Essa expressão, filhos do Oriente, em hebraico Benekeden, não era genérica. Ela se referia a uma classe específica de líderes tribais e sábios que habitavam as terras a leste de Israel. Esses homens eram conhecidos em todo o mundo antigo por sua sabedoria. 1 Reis diz que a sabedoria de Salomão superava a sabedoria de todos os filhos do Oriente. Ou seja, a referência é Salomão. E Jó era o maior entre esses homens. Ele não era apenas o mais rico, ele era reconhecido como o mais sábio, o mais justo, o mais respeitado de toda uma classe de líderes que já era lendária na antiguidade. Então, como era o dia a dia desse homem? Vamos reconstruir. O sol ainda não nasceu e Jó já está de pé. A primeira coisa que ele faz, antes de qualquer reunião, antes de verificar qualquer rebanho, antes de qualquer decisão comercial, é oferecer sacrifícios a Deus. Jó 1:5 é explícito. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos por cada um dos seus 10 filhos. 10 filhos, 10 sacrifícios. Todo dia. Imagine a cena. A escuridão do deserto ainda cobre o acampamento. As estrelas estão desaparecendo no horizonte leste. O ar é frio. Nessa região, as madrugadas podem chegar a 5 ou 6 graus. E ali está Jó, diante de um altar de pedras empilhadas, com o fogo crepitando, o cheiro de carne queimada subindo no ar parado da madrugada. Ele oferece cada animal pensando em cada filho individualmente. O texto diz que ele fazia isso porque pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações, não em suas ações, em seus corações. Jó não estava preocupado com pecados visíveis. Ele estava preocupado com a atitude interna dos filhos diante de Deus. Esse nível de espiritualidade é impressionante. E agora pense no que isso revela sobre o personagem. Jó vivia numa era anterior à lei mosaica, antes de Moisés, antes dos sacerdotes levíticos, antes do tabernáculo, antes do templo. Não havia sistema religioso institucionalizado. Não havia mandamento escrito dizendo: faça sacrifícios por seus filhos toda manhã. Jó fazia isso por iniciativa própria. Ele era o sacerdote da sua família. E não um sacerdote displicente. Um sacerdote obsessivo, meticuloso, que não deixava passar um único dia
sem cobrir seus filhos diante de Deus. O próprio Deus reconhece isso. Em Jó 1:8, quando Deus fala com Satanás, ele diz: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ninguém na terra. Não é Jó quem se autodenomina justo, é Deus. Depois dos sacrifícios, o dia de Jó se desdobrava em administração pura. E aqui precisamos entender algo que a leitura superficial da Bíblia não mostra. Ser o homem mais rico do Oriente era um trabalho exaustivo. Todo dia, mensageiros chegavam de regiões diferentes trazendo informações. Quantas ovelhas nasceram, quantas morreram, onde o pasto secou, onde uma fonte de água foi encontrada, se uma caravana de camelos chegou ao destino ou se foi atacada por saqueadores no deserto. Porque sim, saqueadores eram uma ameaça constante. O próprio livro de Jó menciona os sabeus e os caldeus como grupos que atacavam caravanas e roubavam rebanhos. A segurança era uma preocupação diária. Jó precisava manter homens armados patrulhando as fronteiras de suas terras, protegendo os pastores mais distantes, escoltando as caravanas comerciais. Ele não vivia num palácio isolado contando moedas de ouro. Ele vivia no centro de uma rede logística viva, pulsante, cheia de problemas reais que precisavam de soluções imediatas. Mas Jó tinha algo que nenhum outro líder tribal do Oriente tinha na mesma medida. Ele tinha reputação moral. E isso, no mundo antigo, era a moeda mais valiosa que existia. Jó, capítulos 29 e 31, são um autorretrato extraordinário. Provavelmente a descrição mais completa que a Bíblia faz de como um homem justo vivia na prática. E os detalhes são impressionantes. Jó 29:7 diz que quando ele ia ao portão da cidade, o centro de decisões e julgamentos da época, os jovens se afastavam por respeito e os anciãos se levantavam e ficavam de pé. Os príncipes paravam de falar. Os nobres cobriam a boca com a mão. A cidade inteira silenciava quando Jó falava. Não por medo, por reverência, porque todo mundo sabia que o que saía da boca dele era justo. E por que essa reverência toda? Porque Jó não era um rico que ignorava os pobres. Jó 17 descreve uma lista de ações que soam como a declaração de missão de uma organização humanitária moderna. Ele livrava o pobre que clamava e o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a ponto de perecer vinha sobre ele. Ele fazia o coração da viúva cantar de alegria. Ele se vestia de justiça como quem veste uma roupa. Ele era olhos para o cego e pés para o coxo. Era pai dos necessitados. E, detalhe impressionante, ele investigava pessoalmente as causas judiciais de pessoas que nem conhecia. Se alguém estava sendo oprimido injustamente, Jó ia atrás. Ele quebrava os dentes do perverso e arrancava a presa da sua boca. Essa não é linguagem de caridade passiva, é linguagem de combate. Jó enfrentava os poderosos que exploravam os fracos. Ele usava sua riqueza e influência como escudo para quem não tinha defesa. Isso explica por que Deus o chamou de íntegro e reto. Não era apenas piedade pessoal, era justiça ativa. Jó estava fazendo com a própria fortuna exatamente o que Deus esperava que fosse feito com riqueza. Ele não acumulava, ele distribuía, ele não dominava, ele protegia. E todo o sistema funcionava. Os milhares de empregados eram bem tratados, os pobres da região eram assistidos, os rebanhos prosperavam, as caravanas traziam riqueza, os filhos festejavam, e toda manhã, antes de tudo, o altar fumegava. Era perfeito demais para durar. E aqui a história toma um rumo que ninguém na terra de Uz poderia ter previsto. Porque enquanto Jó vivia seu dia a dia, administrando, julgando, sacrificando, protegendo, algo estava acontecendo em um lugar onde ele não tinha olhos nem ouvidos. Um lugar onde suas muralhas morais, sua riqueza e sua reputação não valiam absolutamente nada. A Bíblia diz em Jó
1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Pare e processe isso. Existe uma cena no livro de Jó que se passa fora da terra. Os filhos de Deus, uma expressão que no hebraico original é Bené Ha-Elohim, geralmente interpretada como seres angélicos, vieram se apresentar diante de Deus. Isso tem a linguagem de uma corte real, como funcionários que se apresentam diante de um rei para prestar contas. E no meio deles, como quem se infiltra numa reunião onde não foi convidado, aparece Satanás. E o que Deus faz? Aqui está o detalhe que perturba teólogos há milênios. Deus não ignora Satanás. Deus não o expulsa. Deus puxa a conversa. De onde vens? E Satanás responde com uma frase carregada de arrogância, de rodear a terra e passear por ela. Ele não diz de vigiar, de servir, de cumprir ordens. Ele diz que estava passeando, inspecionando, como quem examina um território que considera seu. E então Deus faz algo que chocou Jó, e choca todo mundo que lê o texto com atenção. Deus aponta para Jó. Deus mesmo traz o nome de Jó à conversa. Observaste o meu servo Jó? É como se Deus estivesse colocando Jó no centro de um holofote cósmico. Olha para esse homem. Não existe ninguém como ele na terra. Íntegro, reto, temente a Deus. Desvia-se do mal. Se isso te surpreendeu, se você não sabia que foi Deus quem trouxe o nome de Jó à tona, e não o diabo, comente: eu não sabia. A resposta de Satanás é uma das frases mais reveladoras de toda a Bíblia. Ele diz: por acaso Jó teme a Deus de graça? Essa pergunta é uma bomba teológica. O que Satanás está dizendo é: Jó só é fiel porque é pago para ser. Tira o pagamento e a fidelidade desaparece. Ele não ama a Deus. Ele ama o que Deus dá. E então Satanás vai além. Ele diz algo que revela que ele esteve observando Jó de perto, estudando cada detalhe da operação. Acaso não o cercaste com uma sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Sebe, uma cerca viva, uma barreira de proteção. Satanás está dizendo: eu tentei chegar nele e não consegui. Tem uma muralha invisível ao redor de Jó, família dele, dos bens dele. Eu não consigo tocar em nada. Essa é a sebe, a proteção divina que cobria cada aspecto da vida de Jó. E aqui está o que torna essa cena tão perturbadora. Satanás propõe um teste. Estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E Deus aceita. Deus diz: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. A cerca foi aberta. A proteção foi desligada. E Jó não sabe. Esse é o detalhe mais brutal de toda a história. Jó não recebe aviso. Não tem um anjo que aparece de madrugada dizendo: prepara-te. Não tem um sonho profético. Não tem absolutamente nada. Enquanto Jó acorda naquela manhã, oferece seus 10 sacrifícios como faz todo dia, verifica seus mensageiros, despacha suas caravanas, enquanto tudo parece perfeitamente normal. O escudo que o protegia desde sempre já não existe mais. E os golpes que vêm a seguir serão tão rápidos, tão precisos e tão devastadores que Jó não terá tempo nem de processar um antes que o próximo chegue. Mas antes de chegarmos à destruição, precisamos entender algo que quase ninguém para considerar. Precisamos entender o que Jó tinha a perder. Não em números, isso já vimos. Em afeto, em significado, em vida construída ao longo de décadas. Os 10 filhos de Jó não eram nomes numa lista. Eram pessoas que ele viu nascer, viu crescer, viu se tornarem adultos. 7 homens e 3 mulheres. E o texto de Jó 1:4 revela um detalhe que mostra como essa família funcionava. Seus filhos iam e faziam banquetes em suas casas, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Cada filho tinha sua própria casa, cada um organizava festas e incluía as irmãs.
Isso mostra uma família unida, próspera, afetuosa. Não era uma família dividida por disputas de herança. E olha que herança havia de sobra para criar conflito. Eles se reuniam, celebravam juntos. As irmãs eram incluídas, o que na cultura da época era um sinal de respeito incomum. E Jó, depois de cada rodada de festas, oferecia sacrifícios por todos eles. Cada um, individualmente, porque amava cada um a ponto de perder o sono pensando na alma deles. Imagine o que significava ser convidado para um banquete na casa de um dos filhos de Jó. A tenda seria a maior da região, tecida com pelo de cabra escura por fora, forrada com tapetes coloridos por dentro. O chão coberto de almofadas e esteiras de palha trançada. No centro, uma fogueira baixa com brasas que iluminavam o ambiente com um tom alaranjado. Servos trazendo bandejas de cordeiro assado com ervas, pão ázimo quente, queijo de cabra, tâmaras, figos secos, romãs, vinho misturado com especiarias. O som de conversas, risadas, possivelmente instrumentos musicais, harpas, tamborins. O aroma de carne temperada com cominho e coentro se misturando com o cheiro doce das frutas. E lá fora, o deserto frio e silencioso, enquanto dentro da tenda, a vida era quente e abundante. Era isso que Jó ia perder, não um patrimônio, uma vida. E havia outro aspecto da riqueza de Jó que raramente é discutido: a responsabilidade. Quando a Bíblia diz que ele tinha muitíssimos servos, está descrevendo famílias inteiras que viviam sob a proteção de Jó. Esses servos não eram escravos no sentido moderno. Muitos eram trabalhadores livres vinculados a um senhor tribal por lealdade e necessidade. Pastores que cuidavam dos rebanhos com suas esposas e filhos. Agricultores que aravam os campos. Caravaneiros que viajavam semanas no deserto. Artesãos que tosquiavam ovelhas, curtiam couro, fabricavam queijo, construíam cercados. Mulheres que fiavam lã, cozinhavam, cuidavam das crianças. Toda essa gente comia, bebia e vivia porque Jó administrava bem. Cada decisão errada poderia deixar centenas de pessoas sem comida. Cada seca que ele não previsse, cada rota comercial que ele não protegesse, cada conflito que ele não resolvesse, tudo tinha consequência humana direta. O próprio Jó, no capítulo 31, versículo 13 ao 15, diz que nunca rejeitou a causa de um servo ou serva quando eles tinham queixa contra ele. Ele os ouvia, os tratava como iguais diante de Deus. Aquele que me fez no ventre não os fez também a eles? Ele pergunta. Esse é um nível de consciência social que soa moderno, mas Jó estava vivendo isso possivelmente antes mesmo de Abraão. Então vamos recapitular o cenário completo. Temos um homem que controla uma operação com milhares de animais, centenas ou milhares de trabalhadores, rotas comerciais de longa distância, campos agrícolas vastos e influência política sobre toda uma região. Esse mesmo homem acorda de madrugada todo dia para oferecer sacrifícios pelos filhos. Ele é os olhos do cego, os pés do aleijado, o pai do órfão. Quando ele fala, príncipes se calam. Quando ele julga, justiça é feita. Deus em pessoa o chama de o melhor homem da terra. E é exatamente isso, essa vida inteira, construída tijolo por tijolo, ao longo de décadas de trabalho honesto, devoção genuína e justiça ativa, que está prestes a ser demolida em um único dia. Não em semanas, não gradualmente, em horas. 4 mensageiros vão chegar correndo um atrás do outro, cada um trazendo uma notícia pior que a anterior. Tão rápido que o texto bíblico usa uma frase que se tornou célebre. Estando este ainda falando, veio outro, ainda falando. Jó nem termina de processar um golpe e o próximo já está na porta. Mas o que exatamente acontece nesse dia e como Jó reage de uma forma que ninguém esperava é o que vem a seguir. O dia começa como qualquer outro. Jó acorda antes do sol. Caminha até o altar, oferece 10 sacrifícios. O cheiro de fumaça sobe no ar gelado da madrugada.
Ele observa as brasas consumirem a última oferta. Talvez respire fundo. Talvez olhe para o céu e sinta que tudo está em ordem. Porque está. Os rebanhos estão nos pastos, os camelos estão nas rotas, os filhos estão vivos, os servos estão trabalhando, o mundo de Jó está inteiro. Então o primeiro mensageiro aparece no horizonte. Ele está correndo, não caminhando, correndo. E no deserto, ninguém corre sem motivo. O corpo humano não desperdiça energia assim num ambiente onde o calor pode matar. Se um homem está correndo no deserto, é porque algo terrível aconteceu. O mensageiro chega ofegante e coberto de poeira e fala: Jó e 15. Os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para te dar a notícia. Processe o que acabou de acontecer. 500 juntas de bois, 500 jumentas, todos os servos que estavam com eles, mortos. Os sabeus eram tribos nômades do sul da Arábia, da região que hoje é o Iêmen, guerreiros que atacavam caravanas e assentamentos como forma de sobrevivência. Eles não vieram negociar, vieram com espadas e mataram todos, exceto um. Esse detalhe, só eu escapei, vai se repetir 4 vezes. 4 mensageiros, 4 desastres, e em todos eles sobrevive exatamente uma pessoa, uma testemunha, o suficiente para contar a história, o suficiente para que Jó saiba exatamente o que perdeu. Isso não é coincidência dentro da narrativa, é cirurgia. Cada golpe é calculado para causar o máximo de dor com o máximo de clareza. Jó ainda está processando a primeira notícia quando o texto diz, e essa é a frase que define o ritmo inteiro da destruição. Estando este ainda falando, veio outro mensageiro, outro homem correndo, outro rosto coberto de terror. E dessa vez, a notícia não vem da terra, vem do céu. Jó, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te dar a notícia. Fogo de Deus. O mensageiro usa essa expressão, fogo de Deus. Provavelmente um raio, uma tempestade elétrica violenta no deserto, algo que os antigos só conseguiam explicar como intervenção direta do céu. 7.000 ovelhas, queimadas, todos os pastores que estavam com elas, mortos. E repare na crueldade teológica desse detalhe. O mensageiro diz que foi fogo de Deus. Imagine o que isso faz na cabeça de um homem que acabou de oferecer sacrifícios a esse mesmo Deus naquela madrugada. O Deus a quem Jó dedicava cada manhã parece agora estar atacando o próprio Jó. A fumaça dos sacrifícios subiu de manhã como adoração. A fumaça das ovelhas sobe agora como destruição. A simetria é aterrorizante. E não há pausa. Não há tempo para Jó se sentar, para chorar, para perguntar por quê. Estando este ainda falando, veio outro, terceiro mensageiro, Jó. Os caldeus, divididos em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para te dar a notícia. Os caldeus, um povo da Mesopotâmia, da região que hoje é o sul do Iraque, guerreiros organizados, estratégicos, eles não atacaram em massa, dividiram-se em 3 bandos, cercaram os camelos por 3 flancos. Isso é tática militar. 3.000 camelos, a frota inteira de transporte de Jó, a espinha dorsal do seu comércio de longa distância, destruída numa única ação coordenada. E mais uma vez, todos os servos mortos. Cada um desses servos tinha nome, tinha família, tinha filhos esperando o pai voltar do trabalho. Nenhum voltou. Pare e some os danos até agora. Em questão de minutos, talvez 1 hora, talvez menos, Jó perdeu 500 juntas de bois, 500 jumentas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e um número incontável de servos. Sua operação inteira foi dizimada. Décadas de trabalho, planejamento, investimento, expansão, tudo reduzido a cinzas, sangue e silêncio.
Se a história parasse aqui, já seria a pior tragédia do Antigo Oriente. Mas não para aqui, porque o quarto mensageiro já está correndo, e ele não traz notícias sobre animais. Estando este ainda falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que um grande vento veio do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para te dar a notícia. Leia de novo. Leia devagar. 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, estavam juntos, estavam celebrando, estavam fazendo exatamente o que sempre faziam, reunindo-se na casa do primogênito, comendo, bebendo, sendo família. E um vento, um único vento violento do deserto, possivelmente o que hoje chamamos de chamal, uma tempestade de areia com ventos que podem ultrapassar 100 quilômetros por hora, atingiu os 4 cantos da casa ao mesmo tempo. A estrutura inteira desmoronou, as vigas de madeira, as paredes de adobe, o telhado de palha e barro, tudo sobre eles, todos mortos, todos. Cada filho por quem Jó oferecia sacrifícios toda a madrugada, cada nome que ele pronunciava diante do altar enquanto o fogo queimava, cada rosto que ele viu nascer, crescer, se tornar adulto, apagados numa rajada de vento. E agora imagine o que está acontecendo dentro de Jó. 4 mensageiros em sequência, 4 desastres em cadeia, bois, ovelhas, camelos, filhos. A escalada é deliberada. Começa com bens materiais e termina com carne da sua carne. Começa com o que pode ser substituído e termina com o que jamais poderá ser reposto. E tudo isso está caindo sobre um homem que até aquela manhã era chamado por Deus de o melhor homem da terra. Que acordo ele quebrou? Que mandamento ele desobedeceu? Que pecado ele cometeu? Nenhum. Absolutamente nenhum. Esse é o ponto da história. E a reação de Jó é a cena mais impressionante do livro inteiro. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Cada uma dessas ações tem significado. Rasgar o manto era a expressão máxima de luto no mundo antigo. Não era um gesto simbólico, era visceral. Você agarrava o tecido com as 2 mãos e rasgava para baixo, expondo o peito. Era como arrancar uma camada da própria pele. Era dizer com o corpo: eu estou sendo destruído por dentro. Rapar a cabeça era outra marca de luto profundo. No Oriente Antigo, o cabelo representava dignidade e identidade. Rapar tudo era abrir mão de tudo que você era. Era dizer: eu não sou mais quem eu era. E então, depois do manto rasgado, depois da cabeça rapada, depois de todo o ritual de desespero, Jó se lança ao chão, mas não para se contorcer de dor, para adorar. E as palavras que saem da boca dele são talvez as mais citadas de todo o Antigo Testamento. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Releia. Esse homem acabou de perder tudo, bens, servos, filhos, todos os 10, em horas. E a primeira coisa que ele diz não é porquê. Não é uma acusação. Não é uma maldição. É uma declaração teológica de uma profundidade que teólogos estudam há 3.000 anos. Ele começa com a nudez. Nu saí, nu voltarei. Tudo que eu tive era emprestado. Eu não trouxe nada comigo quando nasci. Não vou levar nada quando morrer. Então nada era realmente meu. Depois, a atribuição. O Senhor deu e o Senhor tirou. Jó não culpa os sabeus, não culpa os caldeus, não culpa o vento. Ele olha através de todas as causas secundárias e aponta direto para a causa primeira. Deus. Deus deu, Deus tirou. E por fim, e aqui está o que faz Satanás perder a primeira aposta. Bendito seja o nome do Senhor. Não amaldiçoado. Bendito. Jó faz exatamente o oposto do que Satanás previu. O versículo seguinte é o veredito. Jó. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não pecou. Essa é a resposta à pergunta de Satanás. Será que Jó teme a Deus de graça? Sim, teme.
O pagamento foi retirado, a bênção foi removida, a cerca foi derrubada, tudo foi levado, e Jó continua adorando. Satanás estava errado. A fé de Jó não era transacional, não era baseada no que ele recebia, era baseada em quem Deus é. E isso deveria ter sido o fim da história. Deveria, mas não é, porque a cena celestial se repete. Jó, capítulo 2, abre exatamente como o capítulo 1. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor. E novamente, Satanás aparece entre eles. Novamente, Deus pergunta de onde ele veio. Novamente, Satanás diz que estava rodeando e passeando pela terra. E novamente, Deus aponta para Jó. Mas dessa vez, há uma linha adicional que muda tudo. Deus diz: observaste o meu servo Jó. Ele ainda retém a sua integridade, embora tu me houvesses incitado contra ele para o consumir sem causa. Sem causa. Deus mesmo admite, na boca de Deus, essas palavras, que Jó foi destruído sem causa, sem motivo, sem pecado, sem razão que justificasse o que aconteceu. E essa admissão divina é uma das frases mais difíceis de todo o texto bíblico. Porque se Deus sabe que foi sem causa, por que permitiu? Satanás não se dá por vencido. Ele tem uma segunda tese, e essa é ainda mais cruel que a primeira. Pele por pele, ele diz: tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Pele por pele, um provérbio comercial da época, significava algo como: uma coisa se troca por outra equivalente. Satanás está argumentando: claro que Jó abriu mão dos bens e dos filhos sem blasfemar, porque ele ainda tem a própria saúde. Uma pessoa troca qualquer coisa para manter o próprio corpo intacto. O preço ainda não chegou na carne dele. Toca na carne dele. Aí sim você vai ver quem Jó realmente é. E Deus, mais uma vez, aceita. Eis que ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. O que vem a seguir é descrito em uma única frase que carrega mais sofrimento do que páginas inteiras de outros livros. Jó 2:7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Desde a planta do pé até o topo da cabeça. Nenhuma parte do corpo poupada. Os estudiosos debatem exatamente que doença era essa. Alguns sugerem elefantíase, outros uma forma severa de psoríase, outros uma infecção bacteriana generalizada. O que o texto descreve ao longo do livro nos dá pistas. A pele escurecia e descascava. Vermes se criavam nas feridas abertas. O corpo todo inchava. A febre era constante. A dor era tão intensa que Jó não conseguia dormir. O hálito se tornava insuportável. O próprio Jó diz que sua esposa tinha repulsa do seu cheiro. As crianças da cidade zombavam dele na rua. Seus amigos mais próximos não o reconheciam quando o viam. Esse homem, que semanas antes era reverenciado quando entrava no portão da cidade, diante de quem príncipes se calavam, agora está sentado num monte de cinzas, fora da cidade, raspando as feridas com um caco de cerâmica. Jó 2:8. E Jó, tomando um caco de telha para se raspar com ele, estava assentado no meio da cinza. A imagem é de uma degradação absoluta. A cinza não é poética. Era o lixão da cidade. O lugar onde se jogava lixo, restos de sacrifícios, dejetos. Era onde leprosos e impuros eram mandados. Jó foi do centro do poder ao monte de lixo, do altar de adoração ao monturo de cinzas, do manto fino ao corpo nu coberto de feridas. E o instrumento que ele usa para aliviar a dor, um caco de telha, é o que há de mais primitivo. Não tem bálsamo, não tem remédio, não tem médico. Tem um pedaço de cerâmica quebrada que ele passa sobre a pele infeccionada, tentando arrancar as crostas, tentando limpar o pus, tentando sentir qualquer coisa que não seja dor. E é nesse momento, nesse exato momento,
com Jó sentado na cinza, coberto de úlceras, sem filhos, sem bens, sem dignidade, que aparece a pessoa que deveria ser seu maior apoio, sua esposa, a mulher que esteve ao lado dele durante décadas, que viu a riqueza ser construída, que deu à luz os 10 filhos que agora estão mortos, que carrega seu próprio luto, sua própria dor, seu próprio desespero. E o que ela diz é uma das frases mais debatidas de toda a Bíblia. Jó 2:9. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Alguns teólogos ao longo da história condenaram essa mulher. Agostinho a chamou de instrumento do diabo. Mas outros, e com razão, olham para essa frase com mais compaixão. Ela também perdeu tudo. Os mesmos 10 filhos eram dela. A mesma riqueza sustentava a vida dela. E agora ela vê o marido definhando num monte de lixo, coberto de feridas, e ela sabe que ele não fez nada de errado. Nada. Ela viveu com ele décadas. Ela sabe que ele é íntegro. E é justamente por isso que ela não consegue suportar. Se ele fosse culpado, a dor teria explicação. Mas ele é inocente. E sofre assim? Qual é o sentido? Então ela diz o que o desespero grita quando a lógica quebra. Amaldiçoa a Deus e acaba com isso. A resposta de Jó é curta, direta e devastadora. Falas como uma doida. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E de novo, o texto arremata. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Não pecou com os lábios. Essa especificação é curiosa. O texto diz que ele não pecou com a boca, ou seja, não blasfemou, não amaldiçoou. Mas o texto não diz que ele não sofreu por dentro. Não diz que ele entendeu. Não diz que ele aceitou com serenidade. Apenas que ele não verbalizou maldição contra Deus. A dor estava lá, a confusão estava lá. As perguntas estavam se acumulando como pressão dentro de uma caldeira. E essa pressão vai explodir, não em blasfêmia, mas em algo que poucos esperam. Porque o que Jó vai fazer a seguir não é aceitar em silêncio, é confrontar, é questionar, é exigir respostas. E ele vai fazer isso olhando diretamente para cima. E é exatamente nesse momento que 3 figuras aparecem no horizonte. 3 homens que ouviram o que aconteceu com Jó e viajaram de regiões distantes para visitá-lo. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita. 3 amigos que Jó conhecia há anos, possivelmente décadas. Homens ricos, sábios, respeitados em suas próprias terras. Eles combinaram de vir juntos. O texto diz que marcaram um encontro entre si antes de ir. Vieram com um propósito declarado: condoer-se com ele e consolá-lo. E quando chegam, quando finalmente avistam Jó, acontece algo que revela a dimensão real da destruição. Jó, levantando eles de longe os olhos, não o reconheceram. Não o reconheceram. Esses homens conheciam Jó. Conheciam seu rosto, seu porte, sua presença imponente. E agora, olhando para aquela figura esquelética coberta de feridas sentada num monte de cinzas, eles não conseguem identificar o amigo. A reação é imediata. Choraram em voz alta, rasgaram os mantos, lançaram pó sobre as cabeças. E então fizeram algo extraordinário. Sentaram-se com ele no chão, em silêncio. 7 dias e 7 noites. Ninguém falou uma palavra, porque viram que a dor era grande demais para palavras. 7 dias de silêncio. Uma semana inteira em que 4 homens ficam sentados na cinza, olhando o nada, respirando o cheiro de feridas abertas, ouvindo apenas o vento do deserto. Esse é o período de Shivá, o luto judaico de 7 dias que persiste até hoje. E durante esses 7 dias, Jó está acumulando. Cada hora que passa sem resposta é mais uma pergunta que se empilha. Cada noite sem sono é mais uma camada de angústia. 7 dias para um homem que perdeu tudo é uma eternidade. E quando o silêncio finalmente se rompe, é Jó quem fala primeiro. E o que sai da boca dele não é adoração, não é bendito seja o nome do Senhor. Isso ele já disse.
Agora, 7 dias depois, emerge algo diferente, algo cru, algo que muita gente não esperaria encontrar na Bíblia. Jó capítulo 3, versículo 1. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Não amaldiçoou Deus, isso ele se recusa a fazer, mas amaldiçoou o dia em que nasceu. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Jó deseja não ter existido. Deseja que o dia do seu nascimento fosse apagado do calendário. Que aquela noite tivesse sido escuridão eterna. Que ele tivesse morrido no ventre. Que tivesse saído do útero direto para a cova. Porque ele pergunta, e essa é a pergunta que vai ecoar pelos próximos 30 capítulos: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Porque Deus dá vida a alguém só para fazer essa vida ser insuportável. Esse é o início do maior debate teológico do Antigo Testamento. E os 3 amigos de Jó, que vieram para consolar, vão se tornar, um por um, seus acusadores. Elifaz é o primeiro a falar. E ele começa com educação, quase com delicadeza. Se alguém tentar falar contigo, te será penoso. Mas quem poderá conter as palavras? Ele reconhece que Jó está sofrendo. Reconhece que é difícil ouvir qualquer coisa nesse estado. Mas então vem a tese. E é uma tese que vai envenenar toda a conversa que se segue. Elifaz diz: lembra-te, acaso pereceu algum inocente? Ou onde foram os retos destruídos? É sutil, é quase gentil no tom, mas a lógica é uma faca. O que Elifaz está dizendo é simples: inocentes não sofrem, retos não são destruídos. Se você está sofrendo assim, Jó, algo você fez. Pode não saber o que, pode não lembrar, mas fez. Porque Deus é justo, e um Deus justo não destrói quem não merece. Essa é a teologia da retribuição na sua forma mais pura. A ideia de que a vida funciona como uma balança matemática. Boas ações geram boas consequências, más ações geram más consequências. Se você é rico, Deus te aprovou. Se você está doente, Deus te puniu. E essa lógica não era exclusiva de Elifaz. Era o consenso do mundo antigo. Era o que todo sábio ensinava. Era o que os provérbios repetiam. E numa situação normal, com pessoas normais, essa lógica até parecia funcionar. O problema é que Jó não é uma situação normal. Jó é o teste que expõe a falha no sistema inteiro. Bildade vai mais longe. Ele não tem a diplomacia de Elifaz. Ele olha para Jó, coberto de feridas, sentado no lixo, e diz: se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da sua transgressão. Leia de novo. Bildade está dizendo que os filhos de Jó morreram porque mereciam. Que o vento que derrubou a casa foi justiça divina. Que aqueles 10 jovens, comendo, bebendo, celebrando juntos, carregavam algum pecado secreto e receberam o que lhes era devido. Para um pai que acabou de enterrar 10 filhos, essa frase é pior que qualquer doença. É um ferro em brasa pressionado direto contra uma ferida aberta. Zofar, o terceiro, é o mais agressivo de todos. Ele nem tenta consolar. Por acaso, o teu falar muito não haverá de ser respondido? Se escarneces, não haverá quem te envergonhe? Zofar está chamando Jó de arrogante. Está dizendo que ele fala demais, que deveria aceitar o castigo em silêncio. E então dispara: saibas que Deus exige de ti menos do que a tua iniquidade merece, menos do que merece. Na visão de Zofar, Jó não está sofrendo demais, está sofrendo de menos. Deus ainda está sendo misericordioso. Podia ser pior. Esses são os amigos. Esses são os homens que viajaram dias para consolar. E o que trouxeram não foi consolo, foi condenação disfarçada de sabedoria. E Jó não aceita. Jó se recusa a confessar um pecado que não cometeu. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe sobre o livro de Jó. Ele não é a história de um homem paciente. A tradição popular criou a expressão paciência de Jó. Mas leia o texto. Jó não é paciente. Jó é furioso. Jó é combativo.
Jó questiona, argumenta, debate, exige e confronta. Dos 42 capítulos do livro, quase 30 são uma disputa intensa entre Jó e seus amigos e entre Jó e o próprio Deus. Jó diz coisas que fariam qualquer religioso da época tremer. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Ele acusa Deus de tratá-lo como adversário. Se pequei, que te fiz, ó observador dos homens? Ele questiona que tipo de Deus vigia cada passo humano só para punir. Ele chega a dizer: ainda que me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Essa frase é a essência de Jó. Mesmo que Deus o mate, ele vai manter sua integridade. Vai defender sua inocência até diante do próprio Deus, não por arrogância, mas porque mentir sobre si mesmo seria trair a verdade. E Jó prefere morrer honesto a viver mentindo. Os 3 ciclos de debate se arrastam por capítulos. Elifaz fala, Jó responde. Bildade fala, Jó responde. Zofar fala, Jó responde. Depois começam de novo. E a cada rodada, os amigos ficam mais duros e Jó fica mais ousado. Até que, no capítulo 31, Jó faz algo sem precedentes na literatura antiga. Ele pronuncia um juramento de inocência. Ele lista, item por item, tudo o que poderia ter feito de errado, e jura que não fez nada. Se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou ao engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Ele jura que nunca cobiçou a mulher de outro. Jura que nunca negou justiça ao seu servo. Jura que nunca ignorou o pobre, a viúva ou o órfão. Jura que nunca confiou no ouro mais do que em Deus. Jura que nunca se alegrou com a desgraça do inimigo. Cada juramento é um desafio direto. Se eu menti, que Deus me destrua. Se eu fiz qualquer uma dessas coisas, que a punição venha. É como assinar um documento com o próprio sangue. Jó está tão certo da sua inocência que aposta a vida nisso. E então, depois de 37 capítulos de debate, acusação, defesa, lágrimas e silêncio, acontece o que ninguém esperava. Deus responde, não através de um profeta, não através de um sonho, não através de uma voz suave. Deus responde do meio de um redemoinho, uma tempestade. O texto hebraico usa a palavra seará, um turbilhão violento, um vórtice de vento e poder que faz a terra tremer. E as primeiras palavras de Deus não são uma explicação, não são um pedido de desculpas, não são uma lista dos pecados de Jó. São uma pergunta. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E a partir desse momento, Deus faz a Jó mais de 70 perguntas. E nenhuma delas é sobre o sofrimento de Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Dize-mo se tens inteligência. Onde você estava quando eu separei os oceanos? Quando dei ordens à aurora? Quando tracei o caminho dos relâmpagos? Você já entrou nos depósitos da neve? Você sabe como o falcão voa? Foi você quem ensinou a águia a construir ninho nas alturas? Você pode pescar o leviatã com um anzol? Pode prender a mandíbula do crocodilo com uma corda? Pergunta após pergunta após pergunta. Deus não responde porque Jó sofreu. Em nenhum momento, em nenhum versículo de toda a resposta divina, Deus explica o sofrimento. Ele não menciona Satanás. Não menciona a aposta celestial. Não diz foi um teste. O que Deus faz é algo completamente diferente. Ele mostra a Jó a escala do universo, a escala da criação, a complexidade infinita de um cosmos que funciona por leis que nenhuma mente humana pode abarcar. Deus não diz você merecia. Deus diz você não tem a moldura para entender. E a reação de Jó é a segunda transformação do livro. A primeira foi quando ele rasgou o manto e adorou. Esta é diferente. Esta é mais profunda. Jó 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu tinha ouvido falar de ti. Toda a minha vida eu soube sobre Deus. Ouvi as histórias, segui os mandamentos, ofereci os sacrifícios. Mas agora,
do outro lado da perda total, do outro lado do sofrimento sem explicação, do outro lado da cinza e das feridas e do silêncio. Agora eu vejo. A diferença entre ouvir e ver é a diferença entre saber que o fogo queima e colocar a mão na chama. Jó não recebeu uma resposta intelectual, recebeu uma experiência, e essa experiência mudou tudo. E então, no final, no epílogo que muitos consideram a parte mais surpreendente do livro, Deus se vira para os três amigos e diz algo que deveria fazer qualquer teólogo parar e pensar. Jó 42:7. A minha ira se acendeu contra ti, Elifaz, e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus condena os amigos, os teólogos, os que tinham a doutrina certinha, o sistema perfeito, a resposta pronta. Eles estavam errados. E Jó, o que questionou, o que confrontou, o que gritou, o que exigiu respostas, o que ousou dizer: eu sou inocente na cara do próprio Deus. Jó falou o que era reto. Isso inverte tudo o que os religiosos da época acreditavam. Questionar não é pecado. Gritar de dor não é blasfêmia. Exigir respostas de Deus não é arrogância. É a forma mais honesta de fé que existe. Os amigos pecaram por ter certeza demais. Jó acertou por ser honesto demais. 0. O texto termina com a restauração. Deus dá a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. 14.000 ovelhas em vez de 7.000. 6.000 camelos em vez de 3.000. 1.000 juntas de bois em vez de 500. 1.000 jumentas em vez de 500. E ele teve mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E aqui há um detalhe que gerações de leitores notaram. Os bens foram dobrados, mas os filhos não. Ele teve 10 antes e 10 depois, não 20. Por quê? Porque, segundo a tradição rabínica, os filhos não precisavam ser dobrados. Eles não estavam perdidos, estavam com Deus. Jó tinha 10 no céu e 10 na terra. O total era 20. E o texto faz questão de registrar os nomes das 3 filhas, Gemaima, Quesia e Queren-Hapuque. E acrescenta que não havia mulheres mais belas em toda a terra. Num mundo onde filhas raramente eram nomeadas em registros, o texto nomeia cada uma. Num mundo onde a beleza feminina raramente era celebrada na escritura, o texto celebra a delas. É como se a restauração viesse com um brilho diferente. Não apenas quantidade, mas qualidade. Não apenas riqueza, mas vida. 15. Jó viveu mais 140 anos depois da restauração. Viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. E morreu, diz o texto, velho e farto de dias. Farto, não cansado, farto, cheio, completo. Um homem que experimentou o pior que a existência humana pode oferecer e, do outro lado, encontrou uma plenitude que a prosperidade sozinha nunca tinha dado. 15. E aqui está a pergunta que atravessa 3.000 anos e cai no seu colo agora. O que o livro de Jó realmente ensina não é que o sofrimento sempre tem explicação, porque Jó nunca recebeu uma. Não é que Deus sempre recompensa os fiéis no final, porque milhões de pessoas fiéis vivem e morrem sem ver restauração material. E não é que devemos aceitar tudo em silêncio, porque Jó gritou, questionou e confrontou, e Deus disse que ele falou certo. O que o livro de Jó ensina é algo mais difícil e mais libertador do que qualquer uma dessas respostas simples. Ensina que existe uma categoria de sofrimento que não é punição, não é correção, não é consequência de nada que você fez. Existe dor que simplesmente não tem explicação acessível à mente humana. E diante dessa dor, você tem uma escolha. Não a escolha entre sofrer e não sofrer. Essa não está nas suas mãos. Mas a escolha entre sofrer com integridade ou sofrer sem ela. Jó escolheu manter quem ele era mesmo quando tudo ao redor, bens, saúde, família, amigos e até a lógica do universo, dizia para ele desistir. 30. Talvez você esteja passando por algo agora que não faz sentido. Talvez você tenha feito tudo certo e mesmo assim as coisas deram errado.
Talvez alguém já tenha olhado para você e dito, assim como os amigos de Jó disseram, que você deve ter feito algo para merecer isso. Talvez você mesmo já tenha se perguntado isso nas noites em que o sono não vem. O livro de Jó não te dá a resposta para sua dor, mas te dá algo que talvez seja mais importante: a permissão de sentir, a permissão de gritar, a permissão de olhar para cima e dizer eu não entendo, sem que isso signifique fraqueza, sem que isso signifique falta de fé, sem que isso signifique pecado. Porque o homem que Deus chamou de o melhor da terra fez exatamente isso. E Deus disse que ele falou certo. 30. Jó não é um conto de fadas com final feliz. É o retrato mais honesto que a literatura antiga já produziu sobre o que significa ser humano num mundo que nem sempre faz sentido. Um homem que tinha tudo, perdeu tudo, sofreu além do que qualquer corpo deveria suportar. Questionou o Criador do universo face a face. E no final, não porque entendeu, mas porque encontrou. Voltou a viver. Farto de dias, cheio de vida, com cicatrizes que nunca desapareceram, mas que provavam que ele sobreviveu. Se você chegou até aqui, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Eu separei ele especialmente para quem assistiu esse aqui até o fim.